Mas olha, gente, vamos girar o assunto aqui no Morning, porque o ministro da Justiça demitiu o diretor apontado como responsável por um dossiê sobre os opositores do governo federal. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Leonardo Martins. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, demite diretor da secretaria envolvida na produção de um dossiê sigiloso contra opositores do presidente Jair Bolsonaro. A exoneração do diretor de inteligência da CEOP, a Secretaria de Operações Integradas, Gilson Libório, foi anunciada na noite desta segunda-feira. A Corregedoria Geral do Ministério também instaurou sindicância para investigar a existência do chamado dossiê antifascista. Há 2 semanas, uma reportagem do blog Rubens Valente, do portal UOL, revelou a existência de uma investigação interna do Ministério da Justiça, que estaria monitorando manifestantes antifascistas, professores universitários e até policiais militares. Segundo a reportagem, a CEOP, criada para integrar operações policiais contra o crime organizado, teria produzido um dossiê com informações de 579 servidores e professores, todos identificados pelo governo como integrantes do movimento antifascismo. Em entrevista ao Pingos nos Is na semana passada, o ministro André Mendonça disse que ficou sabendo dos documentos pela imprensa. Não era algo que nós tínhamos aqui de conhecimento no ministério da minha pessoa, e por questões até do dever de sigilo, no que tange às atividades de inteligência, eu não posso, vamos dizer assim, nem confirmar nem negar a existência de qualquer relatório. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura nessa segunda, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pediu que André Mendonça preste esclarecimentos. Se ele demitiu um assessor hoje, é porque não pode. E se não pode, cabe ao ministro uma explicação à sociedade. Se eu fosse o ministro, eu iria ao Parlamento, ao Congresso Nacional, uma sessão das 2 casas, porque de fato me parece muito grave esse tipo de atitude. Eu acho que ele precisa, né, de uma posição mais clara, de uma reunião, ser ouvido, ser cobrado pela sociedade através do Parlamento, deputados e senadores, para que se possa encerrar esse assunto. Mas, cada dia que passa, eu acho que a situação do Ministério da Justiça e do seu ministro, claro, vem ficando pior. Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública destacou que Mendonça está à disposição para prestar esclarecimentos à Comissão Mista de Investigação da Atividade de Inteligência. Vamos debater então sobre os antifascistas. E aí, João Pinheiro, o que você me diz? Preocupante, hein? Isso nos lembra aquele período negro da história americana em que um McCarthy, acho que era um senador, né, meio deslocado ali, paranoico, começou a fazer uma cruzada de investigação, exposição e ostracismo dos supostos comunistas na sociedade americana. A gente vê um risco de uma volta disso aqui no Brasil. Felizmente foi demitido aí, o André Mendonça meio que se distanciou, mas ok, faça isso mesmo. Temos que ficar muito vigilantes. Tem gente muito autoritária, de uma extremíssima direita, ligada a esse governo. Eu não tenho dúvida de que gostariam de investigar e de piorar, infernizar a vida de quem não se posiciona ideologicamente com ele, de pessoas de esquerda que estão na administração pública. Veja, funcionário público, ele pode ter o posicionamento político que ele quiser. Ele pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser antifascista. Isso em nada depõe contra ele ou deve ser usado contra ele de maneira alguma. Inclusive, o Estado depende, o funcionamento institucional do Estado brasileiro depende da gente respeitar totalmente a liberdade de posicionamento das pessoas. Criar dossiê comunista de funcionário público que tem uma opinião contra o governo é um absurdo, bastante preocupante. Gostei que o Rodrigo Maia também está atento aí para isso. Adriles, pelo seu rosto, eu já vi que você concorda integralmente com o Joel Pinheiro. Eu não acho muito preocupante, não. Depende do que foi feito esse dossiê. A própria ABIN já tem esse serviço exatamente para mapear qualquer tipo de pessoa eventualmente subversiva que queira demonizar ou acabar com o governo por dentro. Isso acontece, não é teoria da conspiração, no Obama Gate agora, em que pessoas do FBI estão sendo investigadas por tentar minar o governo por dentro. E a gente fala, quando é antifascista, né? Antifa, é bom lembrar,
e parece que esse dossiê estava querendo achar pessoas infiltradas que têm estabilidade no serviço público, que não podem ser demitidas de qualquer forma e podem fazer esse tipo de conspiração por dentro do governo. A Antifa é um movimento subversivo que quer destruir e arruinar todas as instituições. Assim como, de alguma forma paralela, o Black Lives Matter tem uma origem marxista que também é uma coisa de disruptura, de ruptura às instituições estabelecidas, da democracia, da liberdade, dos pesos e contrapesos da democracia. Ou seja, fazer uma varredura em pessoas, até uma empresa faz, com informações coletadas no Google, por exemplo. Não vejo nenhum problema. Quem eu vejo perseguindo de maneira autoritária, imputando falsas acusações como genocida ou nazista no governo, é exatamente o Supremo Tribunal Federal, que faz isso realmente às claras. Agora, saber se há um elemento destruidor, subversivo e nocivo ao próprio princípio democrático atuando de dentro do próprio governo, não teria problema. Resta saber o que contém exatamente este dossiê, né? E alguém tem que falar para o Rodrigo Maia, só para terminar meu comentário, que ele não é primeiro-ministro. Eu acho que o comentário dele é tão irrelevante e as pessoas dão muita importância ao que ele diz.